Olha só, e se aquele macronutriente de que tanta gente tem medo fosse, na verdade, a grande chave para destravar o crescimento muscular que se busca? Pois é, hoje a gente vai desmontar esses mitos e mergulhar na ciência, que é surpreendente, por trás dos carboidratos e do papel deles na construção de músculos. Parece que tem uma guerra declarada contra os carboidratos, né? A gente vê isso em todo lugar. Mas e se essa briga toda estiver, na verdade, sabotando os resultados da academia? Será que cortar carboidratos é mesmo a melhor estratégia para construir um físico mais forte e definido? Bom, vamos fundo na ciência para separar o que é fato do que é pura ficção. Então, funciona assim. De um lado, tem aquela crença de que carboidrato é o inimigo número 1 de quem quer definição muscular. Mas do outro lado está a realidade científica, que mostra que eles são, na verdade, o combustível de auto-octanagem que o músculo precisa para crescer. Agora a gente vai entender direitinho os mecanismos biológicos que transformam carboidratos em puro músculo. Certo, vamos para a primeira parte, abastecendo os treinos, a base da performance. E olha, tudo começa com energia, não tem jeito. Sem combustível, o motor simplesmente não anda. E quando a gente fala de musculação, os carboidratos são exatamente esse combustível premium, sabe? Aquele que os músculos pedem. Vamos ver como é que eles preparam um caminho para o crescimento. Bom, o que é esse tal de glicogênio? É o seguinte, quando a gente come carboidratos, o corpo os transforma em glicogênio e guarda, estoca isso direto nos músculos e também no fígado. É a fonte de energia mais rápida que o corpo tem para um exercício pesado. Pensa que é como se cada músculo tivesse seu próprio tanque de combustível reserva ali, prontinho para ser usado na hora do aperto. E a lógica é simples, quanto mais glicogênio guardado, mais intenso e mais longo pode ser o treino. A analogia é perfeita, né? Pensa no músculo como um carro de corrida de altíssima performance. Ninguém colocaria um combustível de baixa qualidade num carro desses, certo? O glicogênio é exatamente esse combustível de auto-octanagem. Com os tanques cheios, o resultado é poder treinar com mais intensidade, levantar mais peso, fazer mais repetições, e tudo isso se traduz, no final das contas, em mais estímulo para o músculo crescer. Simples assim. Agora presta atenção, porque aqui está um dos segredos mais importantes sobre os carboidratos. O efeito poupador de proteína. O que é isso? Quando não tem carboidrato suficiente para dar energia, o corpo entra num modo de sobrevivência e começa a queimar proteína para ter combustível. E adivinha de onde ele tira essa proteína? É isso mesmo, dos próprios músculos, ou seja, sem carboidrato. O risco ao corpo começar a canibalizar os próprios ganhos. É sério. Olha essa analogia que ajuda a entender bem. A proteína são os tijolos. Os carboidratos são a equipe de construção que coloca esses tijolos no lugar. Pensa só, adianta ter uma pilha dos melhores tijolos do mundo se não tem ninguém para construir a parede? Não adianta nada. Sem a equipe de construção, ou seja, sem os carboidratos, a proteína simplesmente fica lá, parada, sem conseguir fazer o seu trabalho principal, que é construir e reparar o tecido muscular. Ok, então já ficou claro que carboidrato é combustível. Mas a história não para por aí. Eles são também tipo o maestro de uma orquestra hormonal bem complexa que comanda todo o crescimento muscular. Agora a gente vai entrar na segunda parte para entender o poder anabólico da insulina, o interruptor mestre de crescimento do corpo. É isso aí. A insulina é frequentemente descrita como o hormônio mais anabólico do corpo humano. E funciona assim. Toda vez que se come carboidrato, o pâncreas libera insulina. E a insulina, gente, é sem dúvida o hormônio mais anabólico que a gente tem. Ela é como se fosse a chave mestra que vai lá, abre a porta da célula muscular e dá o recado. Ei, tá na hora de crescer. Tá, mas como essa cascata anabólica funciona na prática? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, o consumo de carboidratos. Aí, o pâncreas libera insulina. A insulina, então, vai lá e destrava as células musculares. Esse processo ativa um transportador chamado GLUT4, que é tipo um porteiro que abre a porta para a glicose e para os aminoácidos entrarem na célula. Com os nutrientes lá dentro, a insulina ativa uma via chamada emitor, que é tipo o botão de ligar da fábrica de músculos. E aí, a síntese de proteínas, a construção de músculos começa para valer. E olha, o poder da insulina não para por aí não. Ela não só ajuda a construir, como também protege. É tipo o guarda-costas dos músculos. Depois de um treino pesado, o corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele pode destruir tecido muscular. A insulina entra em ação justamente para baixar esse cortisol, para neutralizar ele. Ou seja, ela protege todo aquele ganho conquistado com tanto suor. Beleza, agora que a ciência por trás está mais clara, vamos para a parte que todo mundo quer saber. A prática. Porque, saber a teoria é só metade do caminho. A outra metade é saber quando fazer as coisas.
E com carboidrato, o quando é essencial. Vamos falar sobre o carboidrato certo na hora certa. Uma abordagem estratégica de verdade. Basicamente, a gente divide em 2 times. De um lado, os carboidratos complexos de baixo índice glicêmico. Pensa em aveia, batata doce, arroz integral. A energia deles é liberada devagar, de forma constante. Do outro lado, os carboidratos simples, de alto índice glicêmico. Esses liberam energia bem rápido, de uma vez. Aí a gente está falando de arroz branco, banana, mel. São para momentos bem específicos. Então, qual é a estratégia? É usar os carboidratos complexos, de absorção lenta, como a base da alimentação, sabe? Nas refeições principais e principalmente antes do treino, para garantir energia durante todo o exercício. Já os carboidratos simples, de absorção rápida, são os melhores amigos do pós-treino. É a hora de repor o glicogênio que foi gasto e usar aquele pico de insulina para empurrar os nutrientes para dentro do músculo e acelerar a recuperação. Certo. Agora, vamos juntar tudo isso num plano de ação. A gente vai colocar os números para trabalhar. Porque teoria é ótimo, mas sem a prática não vira resultado, né? Então vamos falar de números, de metas, para quem quiser já começar a aplicar esse conhecimento. Para quem busca um bulking limpo, ou seja, ganhar músculo sem ganhar muita gordura junto, o primeiro passo é estar em superávit calórico. O que é isso? Comer um pouco mais de calorias do que se gasta. A ideia é mirar num excedente de 10 a 20% acima do nível de manutenção. Isso vai dar energia extra que o corpo precisa para construir músculo. E de onde vem essa energia extra? Principalmente dos carboidratos. A meta diária aqui fica entre 4 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Então, fazendo uma conta rápida para alguém com 80 quilos, isso dá entre 320 e 560 gramas de carboidrato por dia. Parece muito, né? Mas é essa quantidade que vai, de fato, alimentar o crescimento muscular. Depois vem a proteína, claro, os tijolos da construção. A meta diária de proteína fica entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo de peso. Essa quantidade vai garantir que tenha matéria-prima suficiente para o corpo construir mais tecido muscular. E por último, mas não menos importante, as gorduras. A meta diária de gordura é de 0,5 a 1,5 gramas por quilo de peso. Não dá para esquecer delas, porque as gorduras saudáveis são essenciais para a produção de hormônios, como a testosterona, que é fundamental para esse processo. Então, olhando um exemplo de divisão de macronutrientes para essa fase de ganho de massa, olha só como fica. Os carboidratos são a maior fatia do bolo, com 55%. A proteína entra com 25% e a gordura com os outros 20%. Fica bem claro que o carboidrato é a base energética de tudo isso. Essa é uma boa fórmula para buscar resultados. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos aos pontos principais. Primeiro, carboidratos são o combustível principal para o treino e ainda poupam a proteína para ela poder construir músculo. Segundo, eles disparam a insulina, que é a chave que abre a célula muscular. Terceiro, o timing é tudo, carboidrato complexo para energia constante e o simples para recuperação rápida. E por último, para um bulking limpo, a meta é de 4 a 7 gramas de carboidrato por quilo dentro de um superávit calórico pequeno. Simples, mas extremamente poderoso. No fim das contas, a pergunta não é se deve comer carboidratos. A verdadeira pergunta é como usar a inteligência e poder deles para construir o corpo que se deseja. O conhecimento está aí. Agora, a aplicação é o que faz a diferença. É saber usar essa ferramenta poderosa para alcançar os objetivos. Se gostou do conteúdo, siga para mais.